Recentemente eu assisti pela primeira vez o filme Matrix e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião para vocês sobre esse filme. Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque é muito importante. Aqui nesse filme nós acompanhamos o protagonista que se chama Thomas A. Anderson, que de dia ele é um simples programador de software, mas que de noite ele é um baita hacker, que hackeia vários sistemas de computadores. Até que num determinado momento ele acaba percebendo que ele está sendo vigiado por alguém, isso porque alguém acaba hackeando o computador dele. Essa pessoa que hackeia o computador dele é uma mulher misteriosa que depois fala para ele, né, e mostra para ele que ela sabe que o próprio Thomas está à procura de um cara que se chama Morpheus. E esse Morpheus é um cara misterioso que também estava vigiando esse tempo todo o personagem Thomas A. Anderson. Mas até eles acabarem se encontrando no futuro, ele acaba, no caso, o Thomas, que de noite ele se chama Neo, que é o nome dele de hacker, né? No caso, o personagem Neo acaba em um determinado momento sendo perseguido por dois agentes que aparentam ser agentes do governo e que estão atrás dele, e que o próprio personagem acha que eles estão atrás dele por conta dele ser um baita hacker e de estar, né, entrando em sistemas de computadores de maneira ilegal. E nessa perseguição, onde esses agentes aí estão perseguindo o Neo acaba não conseguindo fugir deles, fazendo com que ele acabe sendo interrogado por ambos. E após o protagonista Neo se recusar a dar informações para esses tais agentes, esses agentes aí acabam implantando um sistema de software de escorpião dentro do corpo do próprio Neo. E depois uma personagem super misteriosa, mas também muito habilidosa, que se chama Trinity, acaba encontrando o próprio personagem Neo em uma balada em que ele está, até que lá ela fala para ele, né, o que eu falei anteriormente, que o próprio Morpheus sabe da existência dele e quer se encontrar com ele. Fazendo assim a Trinity perguntar para o Neo se ele gostaria de conhecer o tal Morpheus, e o próprio Neo aceita conhecer o Morpheus. E com isso o Neo acaba sendo levado para um local completamente misterioso, onde lá, de pouco a pouco, ele vai descobrindo tudo sobre a tal Matrix. Algo que ele nem sabia exatamente o que era, até ele se encontrar com o Morpheus e os outros personagens ali que entendem muito dessa área futurística e tecnológica. Uma das cenas mais marcantes desse filme é quando o personagem Morpheus pergunta para o Neo se ele quer voltar para a vida dele normal, no dia a dia, ou se ele pretende ficar ali juntamente com os outros personagens e descobrir o que é Matrix. E o personagem Neo decide ficar juntamente com os personagens para poder ele mesmo descobrir o que é essa tal Matrix. E após aceitar essa outra opção, o personagem Neo acaba tomando a pílula vermelha. Matrix é um filme que eu achei interessante e confuso em alguns momentos, mas que é bem complexo, e é por isso que é confuso. Mas eu achei muito interessante aquela construção de mundo e de acontecimentos e também de personagens. Eu achei uma parada surpreendente. Eu já tinha ouvido falar do filme Matrix, eu sabia e sei o quanto esse filme foi uma obra revolucionária na época, por conta de efeitos visuais, efeitos especiais e entre outras coisas. Mas, ao assistir esse filme, eu entendi o porquê o pessoal fala tanto sobre essa obra. É claro que o filme Matrix é uma trilogia, não mais porque teve o quarto filme, mas jogando esse quarto filme para escanteio, né, vamos voltar aqui e dizer que Matrix é uma trilogia. Então muito do que eu vi nesse primeiro filme não é nem o início, sacou? Não é nem o início, porque muita coisa pode acontecer nas continuações. E algo que eu achei muito interessante é que, ao mesmo tempo que essa obra ela traz o enredo inicial, traz os vilões, que são aqueles agentes lá, e traz os personagens e nos mostra, né, o protagonista se acostumando com aquelas ocasiões futurísticas. Esse filme ele serve mais como uma apresentação de mundo e de regras para a gente já ficar acostumado com o que possa vir no segundo e no terceiro filme. Isso foi uma coisa até que interessante. Em um determinado momento, eu até pensei que eles iriam ficar somente nisso, sabe? Que eles iriam esquecer os vilões e que iriam focar somente, né, nos ensinamentos envolvendo o protagonista e nas regras estabelecidas nesse filme. Mas não, esse filme conseguiu desenvolver o personagem,
mostrar ele se acostumando e se adaptando e aprendendo algumas agilidades e coisas relacionadas à Matrix, ao mesmo tempo que lá para os meados do filme, para o final, aqueles agentes foram voltando e os acontecimentos envolvendo eles continuaram sendo desenvolvidos, porque até então, né, e a pura realidade é que tudo girava em torno daqueles agentes que estavam tentando a todo custo impedir o personagem, né, o protagonista. E também tem toda aquela questão do Neo, né, do protagonista, ser o escolhido, a única pessoa na humanidade que poderia, né, resolver aquela situação estipulada, né, na história desse filme, né? Então isso foi mais uma coisa interessante, porque todos os personagens ficavam com dúvida em relação ao protagonista, porque eles pensavam, será que esse cara aí, cara, esse cara que é só um humano normal, é realmente o escolhido? Será que ele realmente é? Ou será que o Morpheus errou em escolher ele, cara? Em achar que ele era o escolhido? Então a gente fica nessa neura aí, né, pensando sobre isso, juntamente com os personagens do filme, até a gente ver essa conclusão. Aqui também, como em qualquer filme, nós temos momentos de traições, onde um personagem específico vai trair outros por motivos que para ele é algo cabível, mas que pra gente pode ser que não seja, pode ser que seja uma filha da mãe mesmo. Isso para poder não falar outra coisa. Ah, isso daí eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar, né? Mas é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E voltando aqui, cara, eu seria muito desonesto com vocês se eu não fosse sincero ao falar que em alguns momentos eu fiquei um pouco bugado, sabe? Pode ser até que eu tenha que pegar um vídeo para poder assistir, para poder entender algumas paradas, mas a maioria ali das regras estabelecidas eu entendi, tá? Mas tem algumas coisas que eu fiquei meio tipo, o que tá acontecendo, cara? Sério, isso não é algo negativo, não é mesmo, sabe? Isso que eu tô falando não é algo que é para levar pro lado negativo, não é. Mas é só uma percepção que eu tive. Pode ser que vocês, né, comentem aí se vocês tiveram a mesma reação, né? E podem comentar aqui se vocês também tiveram a mesma sensação. Mas sobre o resultado final, eu até que gostei do filme, eu achei interessante. Eu achei que é um filme legal, que te prende do início ao fim, que as coisas vão acontecendo e você fica curioso para poder saber como vai ser a concretização. E isso já é um ponto positivo, porque tem obras que você tá lá assistindo, tá tão, mas tão entediado que você nem liga mais pro que vai acontecer com tal personagem ou com o enredo em si. Mas em Matrix é diferente, cara, porque do início até a metade do filme você fica tipo, cara, o que será que vai acontecer, né? Você fica ansioso para a conclusão da obra. Mas é isso, gente. Eu gostei do filme, achei interessante. Como eu falei pra vocês, eu assisti pela primeira vez. Isso foi a primeira vez que eu assisti Matrix e pretendo assistir o segundo e o terceiro filme. Mas e aí, vocês já assistiram esse filme? Nunca assistiram, igual eu não tinha assistido até então? Deixem suas opiniões aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, porque ao fazer isso vocês vão estar me ajudando bastante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!